estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, para começar, eu trago uma reflexão. Vamos lá? A vida é uma fábula. Todo ato tem sua moral. Por que será que eu trouxe esta reflexão? Quais foram os estudos que vocês fizeram com a professora Fabiola na última aula de língua portuguesa? Vamos relembrar e já já nós voltamos para refletir sobre esta frase. Vamos fazer as relações, ok? Então, a primeira pergunta. O que são fábulas? Você lembra? Vamos recordar? De olho aqui. A fábula é uma narrativa em prosa que é desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, os quais, a partir de suas ações, transmitem diversos valores sociais. Professora Vanice, mas ainda ficou um pouco confuso. Vamos então interpretar este conceito, essa definição? Primeiro, eu vou sublinhar aqui algumas palavras para que a gente possa ir descobrindo o seu significado e assim entender melhor o que são fábulas. A primeira palavra que eu vou destacar aqui é narrativa. O que significa uma narrativa? É um texto descritivo de histórias. Ok, é uma descrição, uma história, um texto. Mas e em prosa? Prosa quer dizer texto corrido de forma natural, alguém contando uma história. E aí, destaco também lá valores sociais, que tem a ver com a moral da história. Junto com a professora Fabiola, vocês descobriram que uma fábula, então, traz animais, é um texto narrativo, né? Discursivo, é uma história contada e traz um valor moral, um valor social. Aquilo que para mim é certo, é errado, não é mesmo? Algo que eu preciso pensar, refletir e que muitas vezes eu trago esse ensinamento para a realidade que eu vivo, certo? Mas professora Vanice, a partir do conceito de fábula, como podemos interpretar então aquela frase inicial? Vamos discutir sobre esta pergunta e voltar para a frase inicial? Então, quando a gente olha para essa frase, a vida é uma fábula, todo ato tem sua moral. A interpretação que nós podemos fazer é, a vida é uma história, né? E todo ato tem sua moral. Todo ato tem o seu valor, não é mesmo? Dentro da sua história, quais são os atos, né, que você pratica e que valores você dá para ele, certo? Então, aqui foi só para a gente relembrar e pensar que na sua história existem valores, né? Você carrega ali moral, sabe o que é certo, o que é errado, dentro do contexto, dentro da sua vida, dentro da sua história. Mas, qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre parábolas. Você já ouviu falar neste nome? Vamos pensar um pouquinho no que são parábolas? Então, vou partir da pergunta. Você sabe o que são parábolas? E, novamente, trago lá a definição. Nós vamos fazer a leitura e, em seguida, vamos discutir novamente algumas palavras para que a gente possa fazer a interpretação de forma correta. Então, parábola deriva do grego parábole, que é uma narrativa curta. É uma narração que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade. Através dessa comparação, se transmite uma lição de sabedoria, a moral da história. Vejam, igual às fábulas, a parábola também traz uma moral? Isso mesmo, mas há uma diferença entre elas. Antes de discutirmos qual a diferença entre fábula e parábola, vamos discutir o conceito? Vamos analisar as palavras, vamos interpretar. Destaquei aqui, da mesma forma como eu fiz lá, para a gente relembrar o que é fábula, destaquei algumas palavras para a gente pensar no conceito de parábolas. Vamos lá? Então, destaquei lá uma narrativa curta. Lembram o que é narrativa? Uma história, um texto corrido, não é mesmo? Destaco aqui também, né, a diferença. Olha lá, é uma narração que se utiliza de situações e
pessoas. Na fábula, a gente vê os animais. Olha a dica aí já de uma diferença. Em seguida, destaco lá também lição de sabedoria, que também é uma semelhança com as fábulas. Traz lá a moral da história. Então, aqui a gente já consegue perceber algumas semelhanças, bem como também algumas diferenças. Então, parábola são textos, né, uma narrativa, histórias, né, contadas de forma mais breve, que envolvem pessoas e também traz lá no final sempre a moral, né? Qual será o valor que essa história traz e que eu posso fazer relações com a minha vida, certo? Para a gente não esquecer o que a gente discutiu aqui, lembram? A gente para um pouquinho, registra para guardar na memória esse conceito aprendido. Então, pegue o seu caderno, lápis, borracha e vamos para a primeira anotação da nossa aula. Vamos lá? Então, olhando aqui para a tela, você vai colocar a data, vai destacar lá, pode usar até mesmo uma outra cor, azul, para que você destaque lá o nome, né, do gênero textual que estamos discutindo agora, conhecendo, que são as parábolas, e copie a definição de parábola, né, deste conceito. Qual é o conceito de parábolas? Um tempo para você registrar. Muito bem, registro realizado. Agora a gente vai relembrar. Durante ali a minha fala sobre os conceitos, tanto de fábula quanto de parábola, nós fomos destacando algumas palavras, não é mesmo? E algumas dicas eu já fui dando sobre semelhanças e diferenças entre estes dois gêneros textuais. Agora eu te pergunto, há diferença entre fábulas e parábolas? Trago ali então a diferença principal. Parábola diferencia-se da fábula por ser protagonizada por seres humanos e não exclusivamente por animais.
Lembram que eu falei ali durante a narração, né, do conceito de parábola, que, diferente da fábula, a parábola traz pessoas, envolvem seres humanos. Já as fábulas trazem os animais, seres irracionais. Essa é a diferença entre esses dois gêneros textuais, certo? Ambos trazem narrativa, ambos trazem um texto, né, uma história, mas a diferença entre eles é basicamente esta. Para a gente não esquecer, vamos fazer mais um registro aí no seu caderno? Vamos registrar a diferença desses dois gêneros textuais? Então, escreva lá no seu caderno: as parábolas se diferenciam das fábulas por serem protagonizadas por seres humanos. Um tempo para o seu registro. Registro feito com capricho, seguindo ali a linha, né, escrita perto da margem? Muito bem. Então, para ilustrar a nossa aula de hoje, eu vou contar para vocês uma parábola. O nome desta parábola é a Parábola das Pedras. Eu vou começar a fazer a leitura e você pode ir acompanhando comigo aí na tela, ok? A Parábola das Pedras. Um professor de uma escola para adultos queria ensinar uma lição a seus estudantes. Muitos deles não tinham tempo suficiente para estudar. Alternavam as aulas com seus empregos e enfrentavam muitas dificuldades. O dinheiro não chegava. Alguns eram casados, tinham filhos, se sentiam sobrecarregados pelas responsabilidades. Então, o professor decidiu apresentar-lhes a Parábola das Pedras. Uma parábola muito próxima da vida real de vocês, não é mesmo, estudantes? Estudantes, né, de uma classe para jovens, para adultos. Vamos continuar ouvindo esta história. Alguns alunos não queriam nem sequer ouvi-lo. Parecia, de certo modo, uma perda de tempo. Estavam mais interessados em avançar no conteúdo do que escutar a parábola. A Parábola das Pedras. Afinal, eram adultos e não precisavam que ninguém tentasse ensinar-lhes a viver. Apesar da resistência dos estudantes, o professor insistiu em ensinar a lição do dia. O que fez foi pegar uma jarra de vidro e colocá-la em cima da mesa. Depois, pegou sob a mesa várias pedras e as colocou perto da jarra. Então, perguntou aos estudantes se pensavam que com as pedras a jarra se encheria. Os estudantes começaram a fazer suposições. Cada um fazia uma estimativa da quantidade de pedras que cabiam dentro da jarra e decidia se seria possível enchê-la ou não.
No final, quase todos estavam de acordo que, de fato, as pedras eram grandes o suficiente para preencher o espaço. Assim, começava o experimento da parábola das pedras. Então, aqui está a jarra com todas as pedras colocadas. Mas após encher a jarra até o topo, ele voltou a perguntar aos alunos: a jarra está cheia? Quase todos responderam que sim. Então, o professor retirou debaixo da mesa mais um saquinho, contendo várias outras pedras, pedras menores, e perguntou se era possível que essas pedras coubessem dentro da jarra. Os estudantes pensaram um pouco sobre isso e responderam que sim, que esta jarra já estava cheia, né? E aí, o que aconteceu? O professor pegou e derramou as pedras dentro da jarra. E as pedras menores começaram a escorregar e foram tomando o seu espaço. Foram descendo, descendo, descendo e começaram a preencher a jarra. Indo até o fundo. E aí, o professor deixou de lado as pedras e começou a mostrar aos alunos que elas também poderiam tomar o seu espaço. Depois de colocar as pedras menores, o professor ainda indagou a turma: esta jarra está cheia? Os estudantes analisaram, olharam para a jarra detalhadamente. Depois de comprovarem que não havia muito espaço para caber mais alguma coisa, né, o professor os intrigou. Pegou a areia e aí foi derramando bem devagar para que a areia fosse tomando conta dos espaços vazios. E a areia foi escorregando, escorregando, e os estudantes começaram a ficar surpresos, porque a areia ia tomando os espaços pequenininhos, aqueles que não foram ocupados nem pela pedra maior, nem pela pedra menor. E então o professor novamente os interrogou: agora a jarra está cheia? Para a surpresa de todos, a areia abriu caminho entre o conteúdo da jarra, as pedras maiores e as menores. Os estudantes não levaram em conta que entre as pedras sempre há um pequeno espaço. Então, pela quarta vez, o professor perguntou: a jarra está cheia? O que será que o professor vai fazer agora? Desta vez, sem hesitar, os estudantes responderam que sim, era impossível colocar mais alguma coisa dentro da jarra. Aí, o professor, aos poucos, viu ali que tudo estava cheio. O que será que o professor fez? Como eles o surpreendeu? Será que havia de fato mais algum espaço dentro da jarra? Foi então que o professor pegou uma jarra com água e foi então derramando aos poucos. A água então, como areia, foi tomando o seu espaço. Gradativamente foi penetrando pela areia e foi ocupando os espaços vazios. Então, o professor foi mostrando aos alunos que, apesar de ter pedras, a areia, ainda haviam novos espaços a serem preenchidos. Após ter colocado a água, o professor mostrou que ainda havia espaço dentro da jarra, mesmo que tudo parecesse tão cheio. A areia foi se molhando e boa parte do líquido entrou. Quando terminou esse experimento, o professor perguntou aos estudantes: mas afinal, o que vocês aprenderam com a demonstração, desta narrativa, desta história, desta parábola? Olha o que alguns estudantes responderam. Um dos estudantes se animou rapidamente para responder.
O que esta fábula nos ensina é que não importa quantas coisas você tem em sua agenda, sempre haverá um espaço para colocar algo mais nela. Tudo é uma questão de organização. Será? Aí, o professor ficou em silêncio. Outro aluno também quis participar. Disse que o ensino era infinito, que se pode colocar mais e mais coisas na cabeça, como se fosse um recipiente. Afinal, sempre será possível adicionar outra coisa. Após a participação dos estudantes, o professor tomou a palavra. Desta vez, lhes perguntou: o que teria acontecido se eu tivesse feito tudo ao contrário? Se tivesse começado com a água até chegar às pedras maiores? Os estudantes responderam que a jarra teria transbordado rapidamente. E qual é o ensinamento, a moral desta história? Você consegue pensar um pouquinho? Esta parábola vem para falar um pouquinho sobre as nossas preocupações, principalmente nesse momento, em que estamos vivendo, momento em que nos traz tantas incertezas, tantas dúvidas. Esta parábola vem para dizer o seguinte, que todos nós temos preocupações e que às vezes os nossos problemas têm tamanhos diferentes. Problemas grandes, problemas pequenos, problemas minúsculos, e muitas vezes a gente traz o problema de um jeito tão grande que não conseguimos resolver. Colocamos eles na frente de outros problemas. E aí, o que acontece? Às vezes a nossa jarra transborda. Então, o ensinamento dessa parábola é: organize as suas preocupações, divida, conversa. Às vezes o seu problema, quando você conversa com alguém, ele se torna menor. Não é mesmo? Então, é para a gente acalmar o nosso coração e cuidar para que as preocupações não transbordem e aí acabem impedindo que a gente veja esperança no final ali da turbulência. Certo? Esse é o ensinamento da parábola de hoje. Muito bem, agora que a gente ouviu a parábola, que a gente já sabe o nome dela, qual é mesmo? A parábola das pedras. E que a gente já acomodou, já refletiu um pouquinho sobre o que esta parábola nos ensina. Qual é a moral? Acomodar as nossas preocupações, dividir para que a sua jarra, a jarra da sua emoção, não transborde. E agora a gente vai fazer aquele movimento de pensar na escrita. Olha aqui para a tela. O que nós vamos fazer hoje? Sobre o que nós vamos pensar e refletir com relação às regras da língua portuguesa. Hoje vou lançar para você um desafio. Olha o que diz neste cartaz azul claro. Prepare-se para os desafios. Você terá um tempo específico para pensar nas respostas. Por isso, atenção. Você gosta de jogar? Vamos fazer um jogo que envolve ali, as regras da língua portuguesa. Por isso, fique atento. Você vai ter um tempo determinado para pensar e descobrir a resposta. Não precisa anotar nada neste momento, apenas pensar sobre a escrita. Vamos para a primeira pergunta? Prepare-se que o tempo não é muito longo. Observe nas palavras a seguir quais letras se repetem. Trago para vocês aqui, então, duas palavras: parábola e pedras. Leia as duas palavras e descubra quais letras aparecem nas duas palavras, ou seja, quais letras se repetem nas duas palavras. Um tempo para você, vai lá!
foi curto, não é mesmo? Mas essa é a dinâmica. A gente precisa olhar com atenção e tentar descobrir com rapidez. Vamos ver se você acertou? Quais são as letras que se repetem nas duas palavras? Parábola e pedras. Olha só. Temos lá as letras P, que aparecem nas duas palavras, está na cor amarela. Letra A, que aparece muitas vezes ali na palavra parábola e uma vez na palavra pedra, está na cor verde. E a letra R, que está em vermelho. Professora Vanice, mas aparece também um sinal ali, né, em vermelho. Nós chamamos esse sinal de acento, acento agudo. E ele aparece principalmente na parte da palavra, na sílaba mais forte, a qual chamamos sílaba tônica. Vamos repetir a palavra parábola para que você perceba qual é a parte da palavra mais forte? Fala comigo lá. Ó. Parábola. Por isso, esta sílaba, né, a letra A especificamente, vem com o acento agudo. Vamos agora para mais um desafio? Atenção à pergunta. Você consegue encontrar uma outra palavra dentro da escrita destas duas palavras? Então, você vai olhar para a palavra parábola e também para a palavra pedras. Veja que vai aparecer aí uma ou duas palavras dentro destas palavras. Vamos tentar descobrir? Um tempo para você. Conseguiu descobrir pelo menos uma palavra que está dentro da palavra parábola ou pedras? Olha lá. Nós temos lá a palavra pará e também temos a palavra bola. Vejam que as letras, elas permanecem, né, na mesma posição. Eu não mexi em nenhuma das letras e dentro da palavra parábola, se nós dividirmos esta palavra ao meio, nós teremos a palavra pará e bola. Na palavra pedras, não identifiquei nenhuma nova palavra. Muito bem. Mais um desafio? Estão ficando craques, né? Então, olha a próxima pergunta. Quantas sílabas possui cada uma das palavras? Então, você vai pensar lá. Parábola e pedras. Quantas sílabas cada uma destas palavras tem? Lembram, a gente já trabalhou
muitas vezes sobre sílaba, que são os pedaços, né, da palavra. É quantas vezes eu faço a pronúncia de cada um destes pedaços. Vamos pensar então na palavra parábola. Parábola. Quantas sílabas? 4. Repita. Parábola. Ao escrever, eu preciso escrever parábola com 4 sílabas. E pedras? Você consegue descobrir? Pedras. Muito bem, tem 2 sílabas. Se você acertou, parabéns, venceu mais um desafio. E qual será o próximo? Qual é a próxima pergunta? Você está preparado? Agora, sugiro você pegar o seu caderno, lápis ali e anotar, porque você vai precisar. Atenção para a próxima pergunta. Que outras palavras você conhece que iniciam com o som da sílaba pá? Pense em pelo menos 4 palavras. Vamos lá? Esse é o desafio. Você vai pensar e pode registrar já no seu caderno pelo menos 4 palavras com a sílaba pá. Você lembra como se escreve? Vejam que eu destaquei na pergunta que está aqui ao fundo, ó. P com A, né? Está em vermelho. Então, é com esta sílaba que você vai pensar e escrever 4 palavras que se iniciem com pá. Um tempo para você pensar e registrar. Muito bem, trouxe aqui sobre a mesa a sílaba pá e algumas palavras que eu pensei ao escutar este som, ao fazer a pronúncia pá. E a primeira palavra que me veio é pato. Como será que eu faço a sílaba to? To. Acertou quem pensou em T com O. Você também pensou nesta palavra? Pato. Aí, depois, fui pensando também em outras palavras. E me veio um alimento que eu adoro. Paçoca. Você gosta de paçoca? Quais sílabas será que faltam para completar, então, paçoca? 3 sílabas, ó. Paçoca. Mas vejam que ao escrever a sílaba só, dá a impressão que é com S, não é mesmo? Mas não. Esta palavra tem uma regra da língua portuguesa, regra ortográfica. É com C e o cedilha, que está aqui embaixo, para fazer o som de só. Paçoca. E o K, C com A. Paçoca. Você pensou também em paçoca? Ou pensou em outras palavras? Tenho também mais uma palavra que eu pensei. Vamos montar juntos? Então, sílaba pá. E aí eu pensei, panela. Quantas sílabas possui panela? Vamos contar?
panela. Que letras eu vou utilizar para escrever a próxima sílaba? Né. Acertou quem pensou em N com o E. Vocês lembram que a letra E pode ter o som de E ou de E, mesmo sem trazer acentuação. Então, eu tenho aqui pané. E agora, como que eu construo a sílaba lá? Panela. Olha o som. Lá. L com A. Muito bem. Panela. E a última palavra que eu trouxe aqui para construir com vocês, vamos ver quem adivinha. Paranaguá. Você já visitou Paranaguá? Sim, muito bem. Quantas coisas dá para aprender visitando essa cidade, não é mesmo? E como que a gente vai montar a palavra Paranaguá? Pará. Acertou quem pensou em R com A. Paraná. Olha o som muito próximo, né? Parecido com a sílaba N. Ne, de panela. Só que agora vai mudar a vogal. Eu vou falar na. N com A. Paraná. E como será que eu faço o som de guá? Presta atenção, ó. Guá. Acertou quem pensou nas letras G, U, A. Lembrando que o A tem aqui o acento agudo, porque a sílaba guá é a sílaba mais forte desta palavra. É a sílaba tônica. Então, nós vamos repetir lá comigo. Paranaguá. Quantas sílabas? Você sabe? Vamos contar? Paranaguá. 4 sílabas. Estas foram algumas das palavras que eu trouxe aqui para a gente pensar em que se iniciam com a sílaba pá. E você, quais palavras construiu? Você fez diferentes das minhas? Muito bem. O desafio era construir 4. Agora, eu vou trazer para vocês o registro dessas palavras. Se você já fez, já registrou, não tem problema. Mas eu vou colocar aqui a correção para que você possa, se você não conseguiu descobrir 4 palavras, completar a tarefa no seu caderno. Vamos ler? Olha lá. Então, você vai registrar palavras que iniciam com a sílaba pá. E, em seguida, pode completar ou com as minhas palavras ou apenas deixar as suas palavras como registro. Eu coloquei lá pato, panela, paçoca e Paranaguá. Um tempo para suas anotações. Agora, depois que vocês registraram, o último desafio da aula de hoje. Olha lá o que você vai ter que fazer. Você vai ter que escrever 2 novas palavras com a junção das sílabas apresentadas.
Quais serão as sílabas? Sílaba pá, rá, bo, lá. Vejam que agora eu tirei a acentuação do rá para facilitar na formação de novas palavras. E também a sílaba p e a sílaba drás, de pedras. Eu vou dar um tempo e você vai juntar algumas sílabas e tentar descobrir novas palavras que a gente ainda não descobriu. Agora você pode misturar, tá bom? Um tempo para você descobrir novas palavras. Muito bem, vamos ver se as suas palavras são iguais às minhas? Não tem problema se forem diferentes. Ótimo, aliás, você conseguiu formar suas palavras. Vamos conferir? Então, a primeira palavra que eu coloquei, eu juntei rá com bo. Qual será a palavra? Rabo, isso mesmo. Em seguida, eu peguei a sílaba lá e depois peguei a sílaba drás. Qual será a palavra? Ladras. Outra palavra que eu descobri é pá. Sílaba pá e em seguida a sílaba rá. Para, né? Para aí. E a última palavra que eu descobri foi p, quando eu peguei o p com e e em seguida a sílaba lá. E eu formei a palavra pela. Será que as suas palavras foram iguais às minhas? Confira no seu caderno, ok? Eu vou deixar aqui um pequeno registro, só para que você possa conferir. Olha só. Então, formando palavras por meio das sílabas. Tem lá a palavra rabo, ladras, para e pela. Será que você também formou essas palavras? Vou deixar apenas aqui para que você possa conferir aí no seu caderno. Registre as suas palavras também, certo? E aí, nós estamos chegando no final da nossa aula de hoje. E eu trago uma última reflexão. Olha só, se você se preocupasse em cair da bicicleta, você nunca a controlaria. Para a gente lembrar que as nossas preocupações não podem nos paralisar. A gente se preocupa, mas em meio a toda essa pandemia, a gente precisa fazer a nossa parte. Usar máscara, álcool gel e não deixar esse sentimento nos dominar. Afinal, se você se preocupasse, você não andaria nunca de bicicleta, né? Não dá para pensar em cair. Então, não antecipe, não se angustie, né? Viva um tempinho, um momento, uma preocupação de cada vez. Até a próxima aula. Tchau, tchau.